Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título Deus existe? Compreendendo a irreligião. Esse vídeo eu vou abordar um artigo que eu vi num blog chamado Ideias Embalsamadas, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse blog é falado sobre um tema bem interessante, né? Sobre a questão dos irreligiosos, ou seja, pessoas sem religião. E aqui, no caso, o autor, um rapaz chamado Wellington, ele faz um artigo muito bacana, muito interessante. Enfim, eu não vou trabalhar com todo o artigo para também não fazer aquele vídeo comprido, muito extenso. Porém, eu vou indicar para vocês darem uma lida, porque provavelmente eu, pelo menos, achei bem interessante, né? Bem bacana. E também creio que muitos dos que acompanham o canal vai gostar, tá? Também uma forma de informação e de ampliar a forma de se pensar referente à questão da irreligião, existência ou não existência de Deus. O texto que ele traz lá, eu vou trazer a primeira parte do texto aqui para o esboço, porque fica melhor para fazer o acompanhamento e ler, né? Nesse artigo, nesse blog, ele fala da seguinte forma: no mundo existem basicamente três grandes grupos de pessoas: os religiosos, os irreligiosos e os falsos religiosos. Todas as pessoas, de uma forma geral, ela vai se encaixar num desses três grupos de pessoas, tá? E aqui ele vai trazer a definição desses três tipos de pessoas. Então, ou seja, se você está acompanhando o canal, independentemente de vocês serem religiosos, né, ser cético, ateu, agnóstico, ser um cristão, um judeu, um muçulmano, enfim, em alguma dessas três categorias você vai se identificar, certo? Então, o primeiro grupo de pessoas que ele traz nesse texto é sobre os religiosos. O que seriam os religiosos? Os religiosos são aqueles que creem no Deus das suas religiões e seguem os seus preceitos. Então, ou seja, aqui são pessoas que são coerentes. Ela se declara seguir uma religião e ela segue o que aquela religião dela ensina, tá? Então, ou seja, aqui é o primeiro grupo de pessoas, eu particularmente considero coerente, tá? Já que quando a pessoa ela quer seguir uma religião, eu considero ela ser uma religiosa autêntica, certo? Em contrapartida, você vai ter os irreligiosos, que são as pessoas que não possuem religião, mas podem ou não crer em algum Deus, tá? Muitos creem que os irreligiosos são pessoas que são todos ateus. Ah, não creem em Deus, não creem em nada. E não, tá? Existe uma diferença entre existência e não existência e seguir algo que você acredita que existe ou não existe, certo? Então existe essa diferença que eu vou trabalhar nesse mesmo vídeo sobre isso, tá? E por último, existe os falsos religiosos, que esse com certeza são o maior grupo de... em quantidade de números são os maiores, certo? Eu, por exemplo, já fui um falso religioso, entendeu? Foi uma das coisas que me cansou, né? Quem me conhece sabe que eu me declaro um ex-cristão, só que eu não seguia realmente o que o cristianismo, propriamente o que Jesus ordena, né? Manda, entendeu? E dificilmente uma pessoa vai conseguir, né? Realmente é um negócio simples, mas ao mesmo tempo difícil, certo? Então, eu antes de ser religioso, que é o que me declaro atualmente, eu fui já um falso religioso, tá? E o que é o falso religioso? Ou os religiosos fracos? Que são as pessoas, né, no caso, que creem no Deus da sua doutrina, né, ou seja, no Deus da sua religião, mas não seguem a religião e nem praticam os seus rituais, certo? Então, ou seja, um exemplo aqui seriam os católicos não praticantes, tá? Então, ou seja, é o que mais tem. E é o que eu sempre abordo aqui no canal, né? Que é aquela pessoa que nem, por exemplo, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, fala que crê em Jesus, mas não segue o que Jesus ordena, né? A pessoa amar o próximo como a si mesma, compartilhar as coisas, enfim, não pratica o que tem que ser praticado, mas fala que crê, que acredita. Principalmente para quem é cristão, uma das coisas que mais Jesus condenou no seu ministério foi a hipocrisia, né? Ele teve um forte entrave com os fariseus, com os líderes religiosos ali do seu período ali do judaísmo, justamente por causa que ele acusava esses líderes religiosos de hipocrisia, ou seja, eles apregoam, eles fiscalizam algo que eles mesmos não seguem, certo? Então, sem dúvida nenhuma que esse é o maior grupo de pessoas. E detalhe, tá? Isso aqui não se atém só aos cristãos. Você tem falsos umbandistas por aí, você tem falsos muçulmanos por aí, você tem falsos judeus, você tem falsos espíritas. Então, ou seja, a pessoa ela declara seguir uma religião, crê em um Deus de uma determinada religião, porém ela não segue o que tem que ser seguido naquela religião, tá? Então, assim,
Se você é um falso religioso, não fique ofendido, tá? Eu não desmereço a pessoa simplesmente por ela ser uma falsa religiosa, mas eu acho que assim, ela tem que parar para analisar. Se ela não consegue ser uma religiosa autêntica, então é melhor partir para a religião. Ah, não quero ser uma religiosa. Então seja um religioso autêntico, tá bom? Prosseguindo aqui. O foco dessa postagem serão os irreligiosos, pois este é o grupo da qual pertenço, ou seja, o autor do blog, como também aqui eu, né, Walter Ivan, que faço o vídeo nesse momento, também pertenço, né? E sei que tem crescido bastante no mundo, principalmente com a chegada da internet. O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas irreligiosas têm dúvidas com relação ao que são, pois muitas delas abandonaram as religiões que seguiam, né, e ficaram à deriva sem saber definir o que realmente são, tá? Aqui até coloquei aqui uma imagem de 3 líderes religiosos, né, 3 representantes das religiões abraâmicas, que tem aqui um padre, né, cristão, um rabino do judaísmo e um sheik do Islã, né? Ambos têm uma linhagem de pensamento aqui igual, referindo-se a uma puta sacanagem, porque quando os 3 que pregam uma vida vindoura, né, um céu, um paraíso, quando chegam lá em cima, eles se deparam com Zeus, ou seja, nenhum dos 3 estavam certos. E aí o Zeus fala para ele, eu lamento, mas vocês se fuderam, adoraram o Deus errado. Né? Então, ou seja, os 3 não vão adentrar o reino dos céus, né? O paraíso, enfim. Ok, prosseguindo aqui, abaixo tem o autor continua expondo da seguinte forma, né? Abaixo eu colei um fluxograma contendo uma série de perguntas curtas que podem ajudar a dizer o que cada um pode ser, tá? Se você acompanhar no blog, você vai ver que aqui tem um questionário religioso, que é um fluxograma, tá? Porém, esse fluxograma eu trouxe ele de forma ampliada para poder trabalhar com ele e poder explicar as diferenças dentre as identificações. Não é rótulo, tá? Que a intenção não é rotular ninguém. Muitas pessoas falam, não, eu não gosto de ser rotulado e tal, tenho meu ponto de vista. Mas assim, de repente o seu ponto de vista, tá? A forma que você pensa, existe uma identificação, um termo que te identifica o que você é. Então não há nada de mal em você utilizar esse termo, tá? Isso não vai fazer você melhor ou pior que alguém, tá bom? Então vamos lá. Referente a esse questionário religioso, temos aqui uma pergunta central, tá? Essa pergunta central é, Deus existe? Sobre a resposta, a afirmação que uma pessoa, tá? Lembrando que eu não estou aqui defendendo um lado e desfavorecendo o outro, tá? Que eu estou sendo totalmente imparcial com todas essas posições que vai ser apresentada aqui nesse questionário religioso. A pessoa pode falar assim, Deus existe? Se a pessoa afirmar sim, tá? Ela vai estar sendo oposta ao não. Porém, também tem aquelas pessoas que falam que não sabem se Deus existe ou não, certo? Então vamos começar aqui pelo lado sim. Deus existe? Sim. Deus se revela aos homens? Se a pessoa responder que sim, ela vai ser considerada uma ateísta irreligiosa, tá? Ou uma ateísta agnóstica, enfim. Ou seja, o teísta, ele é o oposto ao ateu, porque o teísta, ele afirma, não, sim, Deus existe. Só que o teísta irreligioso, que no caso, ele existe, é aquela pessoa que ela é bem bacana, eu acho bem interessante para quem não consegue ser ateu ou não se vê como ateu, negando a existência de Deus ou de qualquer tipo de Deus, ou qualquer tipo de entidade metafísica. É interessante porque assim, ela não é um cristão, ela não é um judeu, ela não é um muçulmano, tá? Ela não é um espírita. A pessoa, ela tem a concepção própria da existência de Deus e ela segue aquilo, ela mantém uma relação. Ou seja, ela confirma essa revelação. Ou seja, o teísta religioso, ele vai ser aquele tipo de pessoa assim. Eu creio em Deus, mas no meu Deus. Então ela não vai se basear numa Bíblia, ela não vai se basear no Alcorão, certo? Então ela vai sair daquele... Quando a pessoa é um teísta irreligioso, quando a pessoa ela é um teísta irreligioso, um teísta agnóstico, ela vai sair daquele grupo de falsos religiosos, certo? Então ela vai sair da incoerência, beleza? Então é um ponto bem interessante. A pessoa, ela cria o próprio Deus dela, digamos assim. Pode sim, ela também pode criar o próprio Deus dela, as próprias doutrinas que ela deve seguir. Claro, né, desde que ela não tente impor isso como uma forma obrigatória aos outros e se achar melhor do que os outros, porque ela reconhece a existência do Deus dela, certo? Aí também temos aqui, na mesma pergunta, quando no fluxograma tem a questão de Deus se revela aos homens. Se a pessoa falar que não, ela vai cair em outra pergunta. O universo, as coisas, tá? Foi projetado por Deus?
Se a pessoa responder que sim, ela vai cair na categoria de deístas, né? Do deísmo. Então, ou seja, o deísta, ele reconhece a existência de Deus, tá? Só que ele não crê na sua revelação, porém ele vê Deus como, enfim, um arquiteto do universo, um projetista, enfim, ela não tem meios, como ela não crê na revelação, tá? Então ela não tem formas de identificar o que seria esse algo superior. Ela apenas reconhece a sua existência, ela admite a sua existência, tá? Porém, ela não tem meios de identificar, de se achegar, de manter uma relação. É diferente do teísta agnóstico, tá? Ela, por exemplo, o deísta, ele não crê em intervenção divina. Só que também ele não tem meios de falar, olha, não, Deus não intervém de forma alguma. Se Deus intervém, como ele intervém? Não sabemos identificar, tá? Não tem forma de se manter relação propriamente com esse algo superior, com esse arquiteto do universo, enfim, tá? E ela crê que foi algo projetado por Deus, ou seja, esse algo superior ele é separado da projeção, da criação, enfim, do universo, das estrelas, do planeta, do sistema regente, tá? Não se tem uma forma de afirmar a forma que Deus propriamente, ou esse algo superior, se relaciona ou deixa de se relacionar com a existência, com a sua criação, certo? Ou seja, isso inclui a vida do homem na Terra, propriamente as leis da natureza. É algo que foi criado e foi feito para funcionar sem depender dele, beleza? Enfim, é uma coisa muito complexa, não adianta eu ficar se adentrando muito aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu, particularmente, me declaro um deísta, né? Um deísta adepto da teologia apofática, e eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo de forma mais detalhada a minha posição, tá? Porém, voltando aqui à pergunta, o universo foi projetado por Deus? Se a pessoa responder não, ela vai cair em outra pergunta. Deus está na natureza e na harmonia das leis da física? Se ela responder que sim, ela vai cair na categoria de panteísta. Então, ou seja, o panteísta é aquela pessoa que vê Deus e o universo como uma coisa só, certo? E ali também ela pode criar a própria concepção, ela se encaixa, né, no panteísmo, ela pode criar a sua própria definição de como que ela vê Deus e a natureza da mesma forma, tá? Isso seria propriamente o panteísmo. Se você voltar para a pergunta, Deus está na natureza e na harmonia das leis da física? Se a pessoa responder que não, ela vai ser considerada um ateu fraco, certo? Agora sim, eu não vou prosseguir aqui, vou voltar para a pergunta. Deus existe? Se a pessoa responder que não, aí você vai cair em outra categoria. Tem certeza? Se a pessoa responder que não, ela vai cair também na categoria do ateu fraco, tá? Ou ateu agnóstico, propriamente. A pessoa, ela fala, Deus existe? Não, ela vai falar, primeira instância, não. Você tem certeza que Deus não existe? Não, certeza eu não tenho, certo? Então, assim, mas ela vai ficar mais para aquela pendente, ela vai ficar mais pendente para o lado da não existência. Então, ela é um ateu fraco. Se a pessoa responder, tem certeza? Sim, então ela é um ateu forte, certo? Então, ela, até o momento, ela não encontrou nada que convencesse ela, nem mesmo admitir que Deus existe, tá? Então, ela vai cair na categoria do ateu forte, tá? O ateu totalmente naturalista, não tem base nenhuma para afirmar que Deus existe e tem certeza absoluta, Deus não existe, ponto, acabou, certo? Enfim, aqui temos o ateísmo, certo? Falei do panteísmo, agora vamos aqui voltar para a pergunta, Deus existe? Se a pessoa falar que não sabe, aí vem uma outra pergunta, te importas com a existência de Deus? Se ela falar que não, ela vai ser um apateísta, né? Ou seja, o apateísta ele vem do apático, ou seja, aquela pessoa que não esquenta a cabeça. Então, creio eu aqui que de todo esse fluxograma que estamos trabalhando aqui, o apateísta ele é a posição mais neutra possível, né? Porque assim, ele não vai ter base, ele não esquenta a cabeça, é algo que para ele não tem relevância, a existência ou inexistência de Deus, certo? Eu acho uma posição bem bacana, e não é qualquer pessoa que consegue ser um apateísta, porque, sem sombra de dúvidas, quando a pessoa ela vem para a religião, ela vai sofrer. Uma das coisas que mais vai esquentar a cabeça dela é essa questão da existência de Deus. Mas tem pessoas que ela por si própria, de forma natural, tem pessoas que por si só, de forma natural, ela não vai esquentar a cabeça com isso. Então ela pode ser tranquilamente considerada uma apateísta, certo? Porém, se a pessoa se importar com a existência de Deus, ela vai cair em outra questão. Há conflitos entre as definições de Deus no mundo, ou seja, a forma que o ser humano, né, define o que é Deus e o que não é Deus. Aí você vai cair em outra pergunta aqui. Há conflitos entre as definições de Deus do mundo?
Se a pessoa ela não esquenta em definir, ela não tem certeza que Deus existe, tá? Mas ela se importa um pouco, pode ser, né, que Deus exista, enfim, tá? Se ela não se importa da forma que as pessoas se definem o que seria Deus, né, na concepção humana, tal, a concepção do homem, ela vai cair no termo do agnóstico, né? Vai cair no agnosticismo, também que é uma posição bem bacana, bem interessante. Porém, se ela encontra conflitos na forma que as pessoas definem a relação de Deus no mundo, ou, enfim, se ele existe, como as pessoas conceituam a existência de Deus, ela vai ser considerada uma pessoa ignóstica, tá? O gnosticismo, ele é uma coisa um pouco complexa de entender. Eu deixei aqui um artigo aqui do Wikipedia falando sobre o gnosticismo. Quem quiser dar uma lida, uma pesquisada, eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? E a pessoa pode fazer uma leitura e ela ter o próprio entendimento dela, o que seria o gnosticismo. Que inclusive é uma coisa muito difícil, uma pessoa, né, acho que de todas as categorias apresentadas aqui no nosso questionário religioso, sem sombra de dúvidas, o gnosticismo vai ser o mais difícil de você encontrar, beleza? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, a intenção não é ofender ninguém, é apenas um informativo que eu trouxe. Se você tiver dúvidas, críticas, elogios, sugestão, os comentários, como sempre, estão abertos. Quero mandar um abraço a todos os amigos que têm acompanhado o canal, certo? Tem comentado, tem compartilhado aí opiniões, críticas, elogios ao trabalho. Fico muito feliz, a presença de vocês me anima a estar prosseguindo com esse trabalho. Não deixe de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Veja outros vídeos, tá? Se você tiver sugestão de vídeos também é muito bem-vindo. E também não deixe de ativar as notificações do sininho aí para estar perdendo aí as postagens de novos vídeos. Muito obrigado aí, um forte abraço, valeu!